Olá, eu sou o Luiz Alberto, professor de filosofia. Esse é o segundo vídeo dessa série de microaulas, digamos assim, drops de filosofia para quem está se preparando para o vestibular da UFPR, que deve acontecer agora nesse fim de semana. Então, o segundo tema que deve ser cobrado de filosofia nessa prova, na primeira fase, diz respeito ao filósofo Platão, e mais especificamente o conteúdo de estética, um conteúdo que os alunos aqui do Paraná costumam estudar no terceiro ano. Do ponto de vista estético, existem ali dois trechos de textos que foram selecionados e estão ali no edital da prova, que diz respeito a uma discussão muito interessante que o Platão promove. Primeira coisa, ao ler o texto, que você tem que ter em mente, é que ali a gente vê o personagem Sócrates, mas na verdade se trata da visão platônica realmente, né? Então é uma questão sobre Platão e não sobre Sócrates, propriamente dito. Platão entende a realidade como dividida entre dois mundos separados. Um mundo que é o mundo da aparência, que é um mundo, digamos, material, um mundo físico onde vivemos, porém ele acredita que esse mundo foi criado como uma cópia do mundo das ideias, o famoso mundo inteligível que Platão imaginou, da onde deriva toda a essência daquilo que há nesse mundo que é a cópia do outro. Então, geralmente, quando eu vou explicar isso em sala de aula, eu costumo usar como exemplo para os alunos que se você tem, por exemplo, diversas cadeiras diferentes, né, que a gente pode utilizar aqui, então você tem algumas que são de madeira, outras que são de plásticos, outras que são de ferro e assim por diante. Porém, se você conseguir deduzir o que seria a ideia, né, o que é o conceito de cadeira, por exemplo, um objeto feito para sentar, que possua assento, encosto, pernas, você percebe que com essa ideia você conseguiria construir todas as outras diversas cadeiras que existem. Então, para Platão, a briga aqui que nós temos é entre a essência e a aparência, sendo que a ideia é a essência. E nesse texto chamado Hípias Maior, a gente vê uma discussão ali que o Sócrates está tratando com outra pessoa, no qual ele pergunta para essa pessoa, para o Hípias no caso, o que é o belo para ele. E o Hípias se perde, porque ele vai tentar responder o que é belo, ele diz, o belo é um belo rapaz, o belo é uma bela moça, é um belo animal, algo do tipo assim. E o Platão deixa claro para ele que, no caso, né, usando a figura do Sócrates, que o erro dele é porque ele não está conseguindo dizer o que é o belo exatamente. Ele está tentando dar exemplos de coisas belas, mas ele não diz o que é o belo em si. E esse tema ele é retomado depois no livro A República, em um capítulo onde Sócrates estaria discutindo com várias pessoas ali qual deveria ser a função de artistas dentro daquele projeto da República, né? Quem já estudou essa parte em filosofia política vai lembrar que esse é um livro dedicado a imaginar o que seria uma sociedade perfeita, basicamente. E aqui está uma visão bem curiosa que Platão tem sobre esse assunto, porque ele vai entender que os artistas eles têm uma função, de certa forma, negativa, né, para a construção dessa sociedade ideal. E por que disso? Né? Qual que é a visão dele sobre esse assunto? A arte, em grego, ela muitas vezes é identificada com o termo mimesis, pelo menos as artes que criam reproduções de coisas. Ou seja, se eu vou lá e faço um desenho de alguma coisa, por exemplo, faço um retrato de uma pessoa, eu estaria mimetizando, ou seja, estaria imitando o rosto daquela pessoa no meu retrato. E isso ele vai usar como exemplo para mostrar que a arte, ela, em vez de aproximar os indivíduos da verdade, né, essa arte mimética, essa arte que faz reproduções, ela está na verdade afastando o indivíduo da verdade. Então ela cria ilusões, baseadas em outras ilusões. Se, por exemplo, eu vejo uma árvore, né, aqui na natureza, assim, e eu vou lá e desenho essa árvore, faço uma pintura dela, por mais bonita que ela seja, eu não estou representando a árvore ideal, que seria de fato a verdade para Platão. Eu estou fazendo uma cópia da cópia. Isso é o que você tem que lembrar com relação a esse tema da estética para Platão. Ele vê a arte, né, a arte mimética, essa arte que produz imitações, como algo negativo, porque ela não está te aproximando da verdade, pelo contrário, ela está te afastando da verdade. E por isso que para ele a arte é cópia da cópia.